Livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 17, nesta noite. Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 17, nesta noite. Muito conhecida esta passagem, mas o Senhor tem nos confiado algo muito profundo para a igreja nesta noite. Efésios capítulo 6 e o versículo de número 17. Vou aguardar até que todos encontrem, em nome de Jesus. E a continuação, irmãos, daquela mensagem acerca do namoro com Cristo, a noiva de Cristo e a esposa de Cristo, fica para uma próxima oportunidade, pois o Senhor tem algo para tratar com uma maior urgência nesta noite com a igreja. Amém? Vamos ler o texto? Assim está escrito, Efésios capítulo 6, e o versículo de número 17 nos diz assim: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, igreja? Amados irmãos, nós bem sabemos que quem escreve a carta aos Efésios é o apóstolo Paulo, a qual, se nós formos ver a história e a trajetória do apóstolo Paulo, nós vamos ver que a sua conversão, ela acontece, ela tem o seu início em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e ela tem a sua consumação em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quando nós bem sabemos que quando o primeiro mártir, Estevão, estava sendo apedrejado, e logo Saulo segurando o manto daqueles a qual apedrejavam Estevão, e ele no seu coração, por ser zeloso pela palavra, acreditava que o evangelho era uma seita que iria contra a lei, contra tudo aquilo que Moisés havia ensinado para o povo. E por ser um homem zeloso, ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus, apedrejando e fazendo mal a todos aqueles a qual anunciassem a Cristo. Porém, ele no seu zelo pela palavra, por querer defender a palavra de Deus, ele vai até o sumo sacerdote e vai pedir cartas de recomendações para que ele possa ir buscar e maltratar, prender, matar todos aqueles a qual anunciassem a Cristo. E assim ele faz. Porém, quando ele está no caminho de Damascus, o Senhor Jesus Cristo se revela para ele, aonde um grande resplendor de luz vai cegar Paulo. E agora ele vai estar prostrado e vai ouvir uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E logo ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? Jesus Cristo fala para ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, amados, esse homem se converte e agora ele entrega inteiramente a sua vida para a obra de Cristo. Aquilo que Paulo ele escreve em suas cartas dizendo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós vimos que na sua trajetória, na sua vida, ele cumpriu literalmente isso. O viver para Paulo era fazer a vontade de Deus e anunciar o seu evangelho. Não é à toa que ele se tornou o maior evangelista de toda a Bíblia Sagrada. O homem que mais escreveu livros da Bíblia Sagrada. Pois bem, nós vamos ver, amados irmãos, que Paulo, ele tinha uma estratégia para poder evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus. 1 Coríntios 9, 22, o apóstolo vai escrever: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que é que Paulo está dizendo? Que ele se associava às pessoas.
Ele fazia uma estratégia antes de evangelizar, para poder ganhar aquelas pessoas. Paulo, ele vai dizer também que ele até se fez de tolo para ganhar o tolo e de sábio para ganhar o sábio. Então, Paulo, ele sabia, amados irmãos, como evangelizar. Ele sabia primeiro o povo a qual ele iria se direcionar. Então, esta era a tática de Paulo. Ele logo se associava e pregava a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em todo lugar que ele ia, amados irmãos, em suas viagens missionárias, primeiramente, ele procurava uma sinagoga. Por que uma sinagoga? Em uma sinagoga vai ser repleta de judeus. E logo, amados irmãos, os judeus já estavam há muito tempo mais familiarizados com a palavra de Deus. E estavam esperando o cumprimento das profecias e dos profetas. Tudo aquilo que havia falado acerca do Messias, eles esperavam. Então, Paulo, ele chegava em uma sinagoga, logo Paulo, ele começava a pregar de que maneira? Ele começava a pregar desde Abraão. Deus chamou Abraão, e depois a promessa de Abraão passa para Isaac, de Isaac para Jacó. Jacó vai ter agora os 12 patriarcas, onde a história recai sobre José. José vai para o Egito, todo o povo vai para o Egito, e depois cai sobre Moisés. Moisés agora tira o povo como um forte da terra do Egito, vai andar 40 anos no deserto. Quando Moisés morre, é levantado Josué. Quando Josué morre, é levantado o tempo dos juízes. Quando chega o tempo dos juízes, passa-se o tempo dos juízes, vem agora a monarquia, da onde vai se levantar o rei Davi, aonde da descendência de Davi virá o Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Paulo pregava desta maneira, para poder fazer a conexão dos profetas até o cumprimento em Cristo Jesus. Percebe a estratégia? Paulo, ele mostra que tudo o que aconteceu na antiga aliança se cumpriu em Cristo. Que a promessa que Deus fez para Abraão não era simplesmente Isaac, mas era o Cristo. Então, logo, a mensagem de Paulo, ela sempre concluía em Cristo crucificado e ressurreto, que é o nosso Salvador. Pois bem, Paulo, ele vai começar a fazer as suas viagens missionárias. Então, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, Paulo vai iniciar a sua primeira viagem missionária. Então, logo ele vai na sinagoga em Antioquia, e a pregação de Paulo em toda a sinagoga era a mesma. Começava em Abraão e terminava em Cristo. Toda a mensagem, amados irmãos, que não tem Cristo como centro da mensagem, não vem da parte de Deus. Porque toda mensagem, ela obrigatoriamente tem que ser cristocêntrica. Toda mensagem que fala sobre o pecado tem que terminar no antídoto, que é Cristo Jesus. Então toda mensagem, ela tem que ser cristocêntrica, aonde, amados irmãos, o homem sai de cena e tudo se converge em Cristo Jesus. Pois bem, Paulo, ele vai pregar e fazer essa conexão. E o povo, amados irmãos, vão ficar tão maravilhados com a mensagem do apóstolo Paulo, que vai dizer assim: Paulo, venha no próximo sábado e nos fala mais sobre este assunto, porque é muito interessante. Quando chega, amados irmãos, no sábado seguinte, quase toda a cidade vai para a sinagoga para poder ouvir acerca da palavra. Paulo prega. Porém, amados irmãos, os invejosos, a qual não aceitaram aquilo que Paulo estava pregando, e pelas multidões estarem seguindo a Paulo, vão levantar pessoas importantes e vão fazer com que Paulo venha sair, amados irmãos, de Antioquia. Então logo nós vamos ver, amados, que Paulo, ele não desiste. Ele agora vai se direcionar para os gentios. Ou o que é um gentio? É todo aquele que não é judeu. Então, para eles, nós somos gentios. Pois bem,
Começa assim Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, a segunda viagem missionária, onde Paulo ele vai para a Macedônia, e agora ele vai estar, amados irmãos, em meio aos gentios. Paulo começa pregando, nós conhecemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, onde aquela jovem que era possessa por espírito maligno, a qual ela era adivinhada e os seus senhores ganhavam lucro com isso. A Bíblia vai dizer que Paulo expulsa aquele espírito maligno e ele agora, como recompensa, ele recebe chibatadas e vai parar no cárcere inferior. Mas nem por isso Paulo, ele para, amados irmãos, o seu ministério. A Bíblia vai nos dizer em Atos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo de número 23, que Paulo ele vai no Areópago. E o interessante, amados irmãos, que aqueles homens, eles eram bastante religiosos. E havia várias estátuas de vários deuses. E havia um altar que não tinha estátua alguma, não havia nenhuma imagem. E vai estar a inscrição ao Deus desconhecido. Olha a estratégia de Paulo. Paulo começa a observar e ele começa elogiando aqueles homens. Dizendo, irmãos, eu vejo que vocês são bastante religiosos, que vocês se preocupam com todos os deuses para não ferir a crença de ninguém. Porém, eu vim vos anunciar um novo Deus, a qual é esse que vocês não conhecem, esse Deus desconhecido. Aí Paulo agora começa a pregar acerca de Jesus ressurreto, o Deus a qual entregou a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então logo Paulo começa a dizer, o Deus a qual eu anuncio a vocês nesta noite é esse Deus que vocês não conhecem, ao Deus desconhecido. Irmão, percebe a estratégia de Paulo, é muito inteligente. Você quer ver uma coisa? Eu tenho uma tia que ela é católica roxa. Ela tem as suas imagens de escultura na sua casa. Se eu chegar lá para poder evangelizar ela e começar a criticar as imagens que ela adora, ela vai dar ouvido ao meu evangelismo? De maneira alguma. Então eu tenho que ter uma estratégia. É o que Paulo fazia, preste bem atenção. Foi dito nesta noite sobre evangelismo. Quando nós formos evangelizar, se a pessoa que está sendo evangelizada, ela se sentir ofendida, você já perdeu todo o seu evangelismo. Paulo, ele se associava, irmão. Ele se fazia de uma forma que as pessoas gostavam de ouvir, até queriam continuar ouvindo o evangelismo de Paulo. Pegue novamente a estratégia de Paulo. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios venha a ganhar alguns. Mas peça estratégia para Deus. Paulo, ele não ofendia, ele era bastante inteligente. Pois bem, nós vamos ver que Paulo, ele passa por Corinto, fica lá 1 ano e meio, tem bastante dificuldade em Corinto. Porém, amados irmãos, Paulo vai ser preso, vai ser levado até Gálio. Quando Gálio ele vai julgar Paulo, os judeus começam a trazer, olha, este homem está trazendo aí algumas coisas que não é lista para nós. Gálio vai dizer, olha, coisas sobre palavras de vocês, eu não quero saber da lei de vocês, se virem vocês para poder resolver isso aí, não quero saber. Então Paulo, ele é absolvido. Amados, porém, quando chega na terceira viagem missionária de Paulo, ele vai até Éfeso, ele batiza alguns irmãos, e quando chega em Atos 20 e 25, ele reúne esses irmãos em Éfeso, dizendo que ele vai para Jerusalém. E logo, amados irmãos, quando Paulo ele diz que vai para Jerusalém, os irmãos vão orar por ele. Mas após esta oração, Paulo vai dizer algo que vai entristecer os irmãos. Paulo vai dizer, irmãos, uma coisa eu tenho certeza, vocês não verão mais a minha face. Eu irei para Jerusalém, e uma coisa eu tenho certeza que lá acontecerá, prisões e cadeias me esperam. Então Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele se prepara para ir para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Paulo ele fica durante 7 dias lá tranquilo. Porém, após 7 dias, alguns judeus vão reconhecer a Paulo e vai dizer, olha, eis aí um homem, a qual ele vem pervertendo toda a cidade por onde ele passa. Eles vão agarrar Paulo
e vão começar a espancar Paulo. Se o comandante Lísias não chega, Paulo seria morto ali mesmo. Então, logo, amados irmãos, assim que Paulo ele é livre pelo comandante Lísias, ele começa a pregar novamente da escadaria. Então logo nós vamos ver que Paulo depois ele é levado para ser julgado pelo Sinédrio. Paulo causa uma divisão no Sinédrio entre os fariseus e os saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus sim. Então eles agora começam a brigar entre si. Então Paulo, tudo sendo estrategicamente preparado pelo próprio Deus. Depois ele é julgado por Félix, por Festo e depois por Agripa, até que Paulo decide ser julgado por César em Roma. Por que Paulo ele apela para Roma? É muito simples. Porque ele sabia que em Jerusalém o seu julgamento não seria certo. Certamente os juízes seriam comprados e ele seria condenado. Então Paulo, amados irmãos, ele vai para a sua primeira prisão domiciliar, aonde a Bíblia vai dizer que ele era guardado por um soldado da guarda pretoriana. E aqui a gente acaba a introdução. Agora vamos lá. Quando Paulo, amados irmãos, ele está na sua prisão domiciliar e aquele soldado o guardando, Paulo vai estar no seu quarto e Deus vai dar uma revelação para ele. Escreva para a minha igreja que está em Éfeso, que eles hão de passar por uma grande tribulação, uma grande dificuldade. E fala para eles se revestirem de toda a armadura de Deus, porque não será fácil aquilo a de vir sobre a minha igreja. Amados irmãos, toda a provação que nós vamos passar, Deus nos revela antes, para que nós viemos a nos preparar, para que nós não viemos a ser pegos de surpresa, ou simplesmente, amados irmãos, não suportar aquela provação que há de vir. Pois bem, nós vamos ver, amados irmãos, que Paulo agora, ele escreve para os irmãos que está em Éfeso. Em Éfeso capítulo 6 e versículo 14, Paulo vai falar para os irmãos se revestirem com a couraça da justiça. 6 e 15 ele vai dizer para colocar as sandálias da preparação do Evangelho. Aleluia. 6 e 16, se equipar com o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Aí Paulo vai dizer assim, sobretudo, Paulo vai dar uma ênfase, e sobretudo, o capacete da salvação e a espada Aleluia. Do Espírito. Aleluia. Amados irmãos, nós vamos ver que em 6 e 12 de Efésios, Paulo vai falar assim que a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e as potestades do ar. Então logo Paulo está alertando a sua igreja, dizendo, a minha e a sua luta não é contra os irmãos da igreja. Já sei, é contra os irmãos da outra igreja. Também não, nós não somos facções. Presta atenção, a nossa luta é contra Satanás e todas as potestades do inferno. A minha luta não é contra o pastor Francisco, nem tampouco a dele contra mim. Nós temos que estarmos juntos lutando contra Satanás. Entenda isso, igreja. Entenda isso. Aí Paulo ele vai dar uma ênfase. E, sobretudo, usai o capacete da salvação. Amados irmãos, coisa muito simples. Coisa muito simples. Toda guerra, toda luta espiritual acontece em que parte do nosso corpo? Aonde, igreja? No cérebro, na nossa mente, na nossa cabeça.
Aí Paulo vai dizer assim, sobretudo, coloque o capacete da salvação, para que o inimigo não tome conta da sua mente. Qual é a doença do século, igreja? É a depressão. É uma enfermidade que ataca que área do nosso corpo? Da nossa mente, no nosso cérebro, da nossa cabeça. Preste bem atenção, depressão é uma enfermidade que está relacionada a coisas que aconteceram no nosso passado, alguma coisa não resolvida, algum trauma, e nós temos dificuldade porque aquilo vem vindo constantemente na nossa mente e nos leva para baixo, que é algo que não foi resolvido. Satanás se ajuda disso, amados irmãos, e faz com que a pessoa venha a cada vez se depreciando mais e mais, a ponto de tirar a sua própria vida por algo que não resolveu lá atrás. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, para que isso não aconteça, sobretudo, revestimos com o capacete da salvação. Coloque o capacete da salvação. Nós vamos ver, amados irmãos, que há outra enfermidade que também ataca a nossa mente. Nós bem sabemos que há também a ansiedade. O que é ansiedade? É uma enfermidade que faz com que nós viemos ter uma grande preocupação com as coisas que estão no futuro. Aí a pessoa fica ansiosa, ela ataca a comer doce. Ai, diminui a minha ansiedade. Quer diminuir, irmão, a ansiedade? Lá vai o remédio. Sobretudo, revestivos com o capacete da salvação. Amados irmãos, preste bem a atenção. A coisa, irmão, aleluias, mais boba do mundo é a pessoa ser ansiosa. Ela não pode colocar a mão no futuro. Jesus, ele vai dizer, basta o mal de cada dia, lançai toda a vossa ansiedade sobre mim, que eu cuidarei de vós. Lança sobre Deus, irmão, essa ansiedade, essa preocupação com aquilo que está na frente, que está no futuro. Aleluia! E Satanás, ele se aproveita dessas coisas. Preste bem atenção. Todo mundo, de um modo geral, ele levanta cedo, mas vive atrasado. Sempre está correndo. Nunca não está tranquilo meu tempo hoje. Não, sempre está atrasado. Ah, irmão, amanhã eu vou levantar 1 hora mais cedo. Sempre está atrasado. É impressionante. É impressionante. Você quer ver como ansiedade é algo terrível? Olha só, você está atrasado, você está preso no trânsito. Vai mudar alguma coisa, meter a mão na buzina? Roer as unhas, arrancar o cabelo? Larga dessa ansiedade, irmão. Revestimos do capacete da salvação. Vamos lá, olha só. Hoje em dia, o que está faltando de mansidão? O que é, irmão? De pessoas, né? Que vive estressado. Acordou, tomou banho, tomou aquele café, tá uma beleza. Chegou no metrô. Alguém encostou perto. Estresse. Eu tenho que ir para aquele emprego. Não, aquele emprego é bênção, é de onde vem o pão de cada dia. Preste bem atenção, irmão. Começa a ver as coisas de uma forma diferente. Eu tenho a paz de Cristo aqui nessa tribulação. Vai virar paz, vai virar bênção. Profeta Jesus, ele disse: aonde nós colocamos a planta dos pés, ele nos dará por herança. Aleluia! Acordou, o diabo já volta na mente. Vai ser uma tribulação hoje, vai não. Hoje vai ser diferente, vai ser bênção. Olha por quê? Porque eu coloquei o capacete
uma grande bênção. Eu não aguento mais aquela vez, vai ser uma grande bênção. Revestimos sobretudo com o capacete da salvação. Mateus 7, 21 e 23, do 21 ao 23. Jesus ele vai dizer assim, olha, é no coração do homem que nasce, que é planejado, que é forjado os adultérios, os homicídios, os roubos. Tudo isso é planejado no coração do homem. Preste bem atenção. Ninguém acorda numa bela manhã de domingo, aí ele já coloca na cabeça do nada, já sei, vou trair minha mulher hoje. E vai e faz. Ninguém faz isso. É algo que vai crescendo aos poucos. É algo, amados irmãos, que vai sendo semeado de pouco em pouco. Algo que vai sendo alimentado de pouco em pouco. Aí daqui a pouco, né? Vamos dizer só, a paz do Senhor, varoa, pronto e acabou. Aí agora a paz do Senhor, bênção, pronto e acabou. E aquilo vai mudando daqui a pouco com a paz do Senhor com a mão mais demorada. Isso é coisa do cão, irmão, é coisa do Satanás. É isso aí. Já sei, vou cumprimentar a varoa. Paz do Senhor, um beijinho aqui, coisa nenhuma não, é paz do Senhor, meu irmão, é a sua, é paz do Senhor, está reservado para aquele até Deus preparou. Crente é dessa, ou iniciar coisa de crente quadrado, é melhor subir quadrado do que descer redondo pro inferno, irmão. Tem que ser revestido o capacete da salvação. Olha, é tempos modernos, crente é quadrado, não tem jeito, não tem para onde mudar. Pois bem, amados irmãos, o que é o pecado na sua essência? O que é o pecado? Olha só que coisa interessante. Nós vamos ver que o primeiro pecado relatado na Bíblia Sagrada, ele aconteceu na onde? No céu. Aí o que acontece? O que foi que separou aquele anjo de luz de Deus? Foi o sentimento que cresceu dentro dele. Porque ele queria ser semelhante, ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser adorado no lugar de Deus. Então isso o afastou da presença de Deus. Então quando Deus ele cria o homem, Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Então, na essência, amados irmãos, do fôlego de Deus, vem sobre o homem paz, mansidão, amabilidade, tudo aquilo que é coisas provindas do Espírito de Deus. Então, pois bem, o que é que Satanás ele faz? Quando ele faz com que Adão e Eva comem do fruto proibido, ele consegue contaminar o homem com os seus próprios sentimentos. Então, o que é o pecado? É nós deixarmos fluir os sentimentos que Satanás contaminou a humanidade, forjarem para fora. A Bíblia vai dizer que ele foi mentiroso e homicida desde sempre. Nele nunca houve verdade. Aí o crente ele chega, não, vou fazer aquela mentirinha branca, aquela mentirinha santa, não tem essa não. Crente só fala a verdade. Olha, mas eu vou sair no prejuízo. Fala a verdade, irmão. Pois bem, nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada, para a gente encerrar. Nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada que o povo de Israel, principalmente no Antigo Testamento, eles perderam várias pelejas e batalhas, sim ou não? Sim. Mas em tudo isso, ainda conseguem ser vitoriosos no final da história. Aqueles a qual morreram em Cristo. Pois bem, nós vamos ver, amados irmãos, que é normal na nossa vida cotidiana nós termos vitórias e derrotas. Só que quando nós vamos olhar bem acerca de algumas situações, de alguns danos que nós podemos sofrer, quando uma pessoa ela recebe um ferimento no pé, ela tem um grande risco de morrer, sim ou não? Não, irmão, um ferimento no pé não corre tanto risco de morrer, porque não é nada tão grave. No peito já aumenta bastante
né, a gravidade, o risco de morte. Mas, ainda assim, não é tão grande quanto receber um ferimento na cabeça. Por quê, irmão? Porque ferir o cérebro, acabou-se tudo. Se uma pessoa tiver, né, alguém trabalha aqui como enfermeira, como médica? Alguém? Ninguém? Mas vai ter logo, logo, em nome de Jesus. Pois bem, vamos lá. Se uma pessoa tem uma parada cardíaca, e eu começar a massagear o coração dela, essa pessoa vai morrer? Não, porque o coração ainda consegue ser bombeado, para ele bombear o sangue sobre o corpo e chegar, né, o corpo de bombeiros ou o SAMU e vai salvar aquela pessoa. Mas, irmãos, quando uma pessoa ela recebe uma morte cerebral, acabou. Só um milagre da parte de Deus. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, primeiro, é processado no nosso cérebro e depois o cérebro manda, né, a informação, o comando para o corpo. Para você falar, primeiro é processado no cérebro, depois o cérebro manda para a boca, para a língua, em comunhão, garganta, cordas vocais, para poder isso acontecer. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer desta forma, sobretudo, revestivos com o capacete da salvação, Paulo está dizendo em outras palavras, não permita que o inimigo tome conta da sua mente, ou a sua salvação estará em risco. Eita Jesus! Nós vamos ver pessoas, amados irmãos, que são usadas por Satanás e outras que são enganadas por Satanás. Atos 16, nós vamos ver na mesma passagem esses dois tipos de pessoas. Nós vamos ver a menina que era usada pelo inimigo. O inimigo tomou por completo a mente daquela jovem. Por isso ela tinha aquele espírito de adivinhação. Pois bem, porém os seus senhores eram enganados pelo inimigo. Então nós vimos aqui os dois casos. Nós vamos ver em Marcos capítulo 5, do 1 ao 20, a história do homem de Gadara, aonde estava possesso, vivia nos sepulcros, vivia todo nu, e ali, amados irmãos, as pessoas não passavam por aquele caminho, porque temiam aquele espírito. Jesus liberta aquele jovem, e ele se torna um evangelista. Nós vamos ver em Mateus capítulo de número 4, quando Jesus ele vai para o deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Satanás ele vem e vai tentar Jesus agora. Primeiro, uma tentação física. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ele vai dizer assim, ó, eu tenho gravado aqui dentro do meu coração, Efésios capítulo 6 e o versículo de número 17, usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. Jesus vai dizer para Satanás, você não vai entrar na minha mente de modo algum. Está escrito, toma a espadada do Espírito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Agora começa uma guerra espiritual. Vai pegar o Senhor e levar para o alto do templo e vai dizer assim, olha, lança-te daqui de cima lá embaixo. Porque está escrito, já que você gosta da palavra, está escrito, darei ordem aos teus anjos, para que te acolhem e que você não tropece com o seu pé em pedra. Tá certo? Está escrito. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Então percebe a junção aqui, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aí Satanás ele tenta uma terceira, vai levar Jesus para um alto monte e vai dizer, olha, todos os reinos da terra, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus ele vai dizer, sai-te daqui, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. Resistiu ao diabo e o diabo fugirá de vós. Não permita que o inimigo tome conta da sua mente. Não permita que ele venha fazer que os sentimentos que ele criou
venha fluir e crescer dentro de nós, em que nós viemos a colocar para fora. Olha como assim, lembra quando Caim ele estava naquele culto e ele começou a desejar no seu coração matar Abel? Deus ele disse para ele: Caim, o pecado está crescendo dentro do seu coração, domine sobre ele, não deixa que ele te domine. Caim não deu ouvidos ao Senhor e o sentimento de Satanás tomou ele e ele matou Abel. Então entenda isso, entenda isso. 1 Coríntios 2:16 vai nos dizer assim, que nós temos a mente de Cristo. Paulo vai escrever: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Paulo ele vai escrever, amados irmãos, para nós andarmos em espírito, pensando nas coisas de Deus, para que Satanás não venha tomar a nossa mente. É a única guerra que nós não podemos perder, é a guerra na nossa mente. Para a gente encerrar. Glória a Jesus. Eu vi uma história na internet, depois os irmãos procuram. Uma mulher chamada Linda Lindsay, mais ou menos assim. É uma senhora, acho que de uns 80 anos, que ela foi acometida de Alzheimer. Aquela enfermidade que ataca o cérebro, que vai apagando a nossa memória. Quando uma pessoa está em estado avançado de Alzheimer, o cérebro, ele vai parando aos poucos, e ele vai parando de mandar mensagens para o corpo. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai parando alguns órgãos, porque o cérebro não manda mais mensagem. Então, amados irmãos, nessa história que eu vi, essa mulher já estava com um estado até que avançado do Alzheimer. Mas sempre a própria filha, ela fazia perguntas sobre a própria mãe para a mãe dela mesma. E uma das perguntas, quando ela começa a perguntar, ela vai perguntar assim, você conhece a Linda? Aí a mãe dela vai parar, pensar um pouco. Linda é ela mesma. E ela vai dizer, não sei quem é Linda. Aí a filha vai perguntar de novo, o que é que você gosta de comer? Aí ela vai dizer, comida. Porque ela já não sabia mais nem o que mesmo ela se alimentava. Aí ela faz algumas perguntas, aí ela faz uma última pergunta. Aí ela vai dizer assim, Jesus, você conhece Jesus? Ela levanta a cabeça, ela abre um sorriso e vai dizer assim, é claro que eu sei quem é Jesus. É o amor da minha vida. É o meu Salvador. É o meu Criador. É aquele que vai me levar para o céu. Irmãos, agora eu fiquei pensando e meditando. Aonde esta mulher colocou Jesus na mente dela, que o Alzheimer tentou arrancar e não conseguiu. Jesus é tão poderoso que uma simples lembrança dele, do que ele é, do que ele fez, do que ele pode fazer, é o suficiente para a enfermidade recuar e dizer, isso aqui eu não consigo apagar. Agora eu te pergunto, irmão, aonde Jesus está no meu coração? Qual é o lugar que eu tenho colocado Jesus na minha mente? No que eu tenho pensado, nas coisas de cima, nas coisas de baixo, irmão? Aonde estava Jesus na mente daquela mulher? Que uma enfermidade tão terrível como Alzheimer não conseguiu apagar. E nós hoje, com a mente boa, sã consciência, a boa parte do nosso dia, nós nos esquecemos de Jesus. Efésios 6:17, Paulo ele disse, mas sobretudo,
revesti-vos com o capacete da salvação e a espada do Espírito. Blinde a sua mente. Olha onde os seus pensamentos estão indo e na onde nós mais colocamos o nosso pensamento. Que constantemente nós viemos estar pensando em Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.